Amém. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto. Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 42. Vamos à leitura. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe daria da água da vida. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e ele teria lhe dado água viva. Disse a mulher: ó Senhor, não tem como, o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que é o Messias chamado Cristo. Está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa.
mas ele disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe-lhe comida? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo: abram os olhos, vejam os campos, e eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele disse: tudo o que tenho feito, disse a mulher. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Glória a Deus. Esse capítulo, ele é um capítulo bem extenso e bem profundo. E sobre ele nós vamos nos debruçar 2 ou 3 domingos. Mas é aqui, irmãos, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração sobre essa completude. Nós vemos esta mulher não sabendo quem Jesus era. Nós vemos esta mulher perdida na sua vida cotidiana, perdida, olha aqui para o pastor, por gentileza, perdida na sua vida cotidiana, e perdida-se também sentimentalmente, e perdida também diante da sociedade. E Jesus se aproxima dessa mulher, mulher que era de um povo odiado pelos judeus, mulher que pertencia a um povo que os judeus tinham aversão àquele povo, mulher também, por ser mulher, já também na sociedade israelita já era muito rejeitada, dependendo de quem ela fosse. E já não era uma mulher nos parâmetros da sociedade, pois Jesus declarou para ela, né, ó, você já teve 5 maridos, mas nem esse que você tem agora, o 6º, nem é seu marido. Em outras palavras, ela não tinha uma união conjugal sólida. Aos olhos da sociedade também, ela não era casada. Uma mulher com a vida, irmãos, que não era completa. Com a vida que não era o quê? E nós vamos nos debruçar sobre esse texto durante esses domingos, Deus assim nos permitindo, para nós podermos aprender e ver em quem realmente somos completos. E por que nós estaremos vivendo o ano da completude. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês novamente, até o versículo 13. Vamos ler até o versículo 13. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem o quê? Quem batizasse. Mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez aonde? A Galileia. Era necessário passar por Samaria, assim chegou à cidade de Samaria, chamado Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Havia ali um poço. Jesus, ali o quê? Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de 12:00. Nisso veio a mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como pode ser o Senhor, o judeu, pedir a mim, uma samaritana, água para beber? Aí João faz questão de colocar aí separadamente o porquê que essa mulher pensa nisso, o porquê que essa mulher disse a Jesus. Por quê? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos.
Jesus lhe respondeu: se você conhecesse, o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, aí a gente já começa a ver no texto, Jesus nessa viagem, Jesus para e se cansa. Deus homem, o Deus encarnado, ele para e se cansa, cansado da viagem, ele se senta, ele quer beber água, ele está cansado, e o sol era um sol o quê? Estralante, sol ao meio-dia, um sol bem forte é o sol ao meio-dia, principalmente nas regiões desertas. E o texto diz bem claro, João chega a frisar que Jesus estava de passagem e este poço ali estava. Então, cansado. Uma das coisas, o porquê que essa mulher foi buscar água neste horário? Alguns estudiosos dizem que, por causa do sol ser muito forte, as pessoas não se reuniam ali ao redor do poço. Então, ninguém poderia ficar julgando ela por esta vida que ela vivia, por essa forma de viver dessa mulher. Então, ela preferia vir, porque não teria ninguém no poço, ela tiraria a água dela e iria embora. Mas, naquele dia que aquela mulher vem, ali está aquele que é a água da vida, está ali no poço. E ali ele conversa com esta mulher, e essa mulher não entende quem ele é, não sabe quem ele é, mas Jesus tem paciência de revelar para essa mulher quem ele é. Aqui, irmãos, a primeira coisa que já me mostra no texto e nos ensina que Jesus, o Deus homem encarnado, ele também se cansou, ele também se fadigou, ele também teve períodos de estar cansado. E o cansaço para muitas das pessoas é algo que as pessoas têm rejeitado hoje em dia. Rejeitam o cansaço como se ele fosse uma doença. Estarmos cansados, estarmos exaustos diante das coisas da nossa vida, ou cansados por andarmos, ou cansados por nos exercitarmos, ou estar cansado também na vida, não é um pecado. Todos nós podemos nos cansar, todos nós podemos estar exaustos diante de situações em nossas vidas, porque o nosso Senhor também, o quê? Se cansou. O nosso Senhor também caminhou, e ali se sentou à beira daquele poço, e essa mulher ali estando, essa mulher samaritana, ele pede um pouco de água para beber. Agora a gente também vê que essa mulher olha para ele e fala assim: como pode? Ei, o Senhor é um judeu, o Senhor está pedindo água para mim, eu sou uma samaritana. Em outras palavras, a gente não se dá bem, nosso povo não se fala, por que o Senhor está pedindo água? Irmãos, esse que é o água da vida, Jesus, o água viva, aquele que declarou que do nosso interior, uma vez crendo nele, poderão fluir rios de águas vivas, ele quebra esse paradigma, ele quebra essa questão de eu não gosto de você, você não gosta de mim, eu não dou bem com você, eu não gosto de você. Jesus quebra isso. Irmãos, muitas das vezes nós não somos completos, porque a gente continua carregando rinchas em nossos corações. A gente quer alimentar em nossos corações e cada vez mais o eu não gosto de você, o eu não vou com a sua cara. Por que nós continuamos assim como seres humanos, uma vez crendo em Cristo Jesus? É sinal que eu e você não é completo, porque sua vida se baseia ainda nos outros. Minha vida, sua vida ainda se baseia na alegria dos outros. Minha vida, sua vida ainda se baseia se o outro está melhor que eu. E essa mulher, ela fala: como pode o Senhor se dirigir a sua palavra a mim? Eu sou samaritana, você é judeu, a gente não se dá bem, a gente é inimigo um do outro, por que você está falando comigo? E talvez no texto você já procure e fala: pastor, ele é Jesus.
Ele é Jesus, eu não tenho essa paciência. Ele é Jesus, eu não quero me dar bem com fulano, eu não engulo ciclano. Ele é Jesus. E me chamou para ter o que ele tem, para ter o que ele tem. Ele é Jesus e me chamou para ter o que ele tem. Me chamou para ser como ele é. Te chamou para ser como ele é. Então aqui, irmãos, Jesus quebra isso. Jesus quebra essa questão de eu sou paulista, ele é carioca. Eu não gosto dos cariocas. Eu não gosto do povo de tal lugar. Eu não gosto, os baianos isso, os mineiros aquilo, os americanos isso, os britânicos. Sabe, a gente tem isso em nós. E a gente pensa que isso é normal. A gente pensa que, talvez falando assim, você pensa, eu tenho que gostar de todo mundo, fazer tudo de bom para todo mundo. Irmãos, não é isso, é ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser como quem, irmãos? Como Cristo. Há uma invocação, há um chamado para sermos como Cristo. Aquela mulher não entendia quem estava diante dela. Até quando eu e você vamos ficar dizendo que não entendemos a palavra pregada? Até quando eu e você entra domingo e sai domingo, vem para o culto e sai do culto e a nossa vida é a mesma coisa? Parece que não foi pregado Bíblia. Parece que não foi ensinado palavra de Deus. Até quando, irmão? Até quando a gente vai ficar entrando dentro de casa e vivendo uma vida dentro de casa e outra na igreja? Até quando, irmão, nós vamos ser uma família quando tem visita e outra família quando não tem visita? Quando? Porque Jesus te chamou para ser discípulo dele. Essa mulher, ela não conhecia Jesus, mas estava diante dele, aquele que ia completar a vida daquela mulher para sempre. E está dentro de mim, de você, irmãos, a oportunidade de ter a sua vida completa para sempre. Pois é Jesus, a completude é Jesus. E por falarmos assim, muitos de nós insistimos em pensar assim, mas não me dou com fulano, não se dou com ciclano, não me dou. Irmãos, nós não estamos pensando nisso no sentido de você lidar com fulano e ciclano porque é uma aparência de viver. Não, porque eu estou dizendo, se você crê na vida eterna em Cristo Jesus, que uma vez eu e você, estando não mais neste mundo, estaremos diante de Deus, da glória dEle. Você já parou para perceber se quem você não gosta ou odeia estiver lá também? Você já parou? Você já parou? Se você crê, eu estou falando aos que creem, se você crê no Cristo ressurreto, naquele que pode me dar, naquele que te deu, naquele que nos deu a vida eterna, você já parou para pensar que pode ter lá o samaritano? Esse samaritano, a samaritana. Você aqui? Não acredito. Você já parou para imaginar? Jesus aqui começa a mostrar para essa mulher que no reino dele não tem etnia. É difícil para nós, irmãos, perdoar. É difícil para nós dizer que amamos todos em Cristo. Sabe por quê? Porque a gente levanta muros aonde era para ter caminhos. A gente xinga aonde era para abençoar. A gente fala mal aonde era para a gente bem dizer. Porque minha vida e sua vida não pode se resumir nos acontecimentos. Se fulano não gosta do ciclano, é fulano que não gosta. Eu não tenho, não conheço, mas também não precisa alimentar ódio. Mas o nosso coração é tão corrupto, olha aqui para mim, o nosso coração é tão corrupto que às vezes você não conhece a pessoa, você nunca viu, mas só o sorriso da pessoa te incomoda. Olha como o nosso coração é tão corrupto. Olha como o nosso coração é tão perigoso, irmãos, que você não conhece a pessoa nunca falou com você. Mas às vezes a alegria daquela pessoa vai te incomodar.
Por isso que o nosso coração tem que estar centralizado em quem? Em Deus. Pois Jesus aqui é aquele que estava conversando com ela. E vamos no texto, dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido da cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Versículo 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, mulher, e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido, e ele te daria água o quê? Viva. Aquela mulher estava morta, irmãos, morta por dentro, ao ponto de não poder enxergar quem estava diante dela. Muitas das vezes, irmãos, sabe por que nós não somos crentes da palavra do Senhor e praticantes dela? Porque nós estamos mortos por dentro. A gente vem na igreja às vezes por vir, canta às vezes por cantar, lê às vezes por ler, porque a gente está morto dentro de nós. A minha fé e a sua, irmãos, precisa estar viva. E qual é a maneira dela estar viva, pastor? Voltar a crer. E como eu volto a crer? Praticando a palavra. Pratica a palavra. A água viva é Jesus. Essa vida existe. Existe a vida de que você não vai olhar para o outro pelo que ele é, mas pela imagem de Deus que está nele. O meu inimigo, a sua inimiga, os nossos inimigos que a gente acha, eles são a imagem de Deus também. Mas nós precisamos olhar e ter o nosso coração sarado. Você não precisa conviver, talvez, mas se essa pessoa for salva, você vai ter que conviver com ela na glória, com ele na glória. Mas o meu coração e o seu tem que estar limpo, porque ele é a água da vida. Ele falou: mulher, se você soubesse quem está falando com você, se você soubesse quem o que, irmãos, está falando com você, você lhe teria pedido, e ele teria te dado o que, irmãos? Água viva. E aí ela discute com Jesus dizendo assim: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir o que, irmãos? Essa água. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, o quê? Que no Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo o quê? Bebeu com seus filhos e seu gado. Jesus respondeu, e aqui nós vamos encerrando: quem beber desta água, outra vez, quem o quê, gente? Quem beber desta água terá o quê? Sede. Outra, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele ou nela uma fonte de água a jorrar para a vida. Jesus dizendo: quem beber da água que eu der, você vai se tornar esta fonte de vida. Fonte de vida. Se você souber quem está te pedindo, ele vai te dar água da vida, e essa água que você beber, você não vai ter mais sede, pelo contrário, você vai ser uma fonte a jorrar, água da vida. Água do que, irmãos? Mas Jesus cita algo: se você beber dessa água, outra vez você vai ter sede. As coisas na vida nossa, verdadeiramente são coisas que se passam. Coisas o que, irmãos? Que se passam. As situações em nossas vidas, tudo o que vivemos, são coisas passageiras. Hoje você tem, amanhã você não tem mais, e assim por diante. Hoje você precisa assustadoramente, amanhã você não precisa mais. Você já deve ter tido essa oportunidade de comprar algo que você muito precisou, depois ter que jogar fora, ou está lá, tomando poeira, escondido em algum lugar, porque você não quer ver, porque você não quer jogar fora, mas você não precisa mais. E aqui Jesus está dizendo que as coisas da vida, irmãos, são passageiras. Hoje você tem, amanhã você não tem, mas em Cristo nós podemos ser completos para uma vida também, não só nesse mundo, mas uma vida eterna. E aí ele diz: quem beber desta água terá sede de novo. As águas deste mundo, irmãos, nos tornam pessoas com sede novamente.
Os relacionamentos neste mundo, irmãos, são passageiros também. Do mesmo jeito que você tem um amigo hoje, esse amigo te decepciona, essa amiga te decepciona, daqui a pouco, se você é uma pessoa que sente falta de amizade, você vai querer outro amigo, você vai querer outra amiga. Você vai querer repor as coisas na sua vida. Mas Jesus pode te dar o que é eterno. Vida eterna. Jesus pode fazer de você essa fonte, no qual você entenda que não é as pessoas, no qual você olhe para as pessoas não com olhar mais de desprezo, mas você olhe para as pessoas como elas sendo a imagem de Deus, seja eles quem for, mas mantenha seu coração limpo, mesmo diante de algo que fazem para te atacar, porque do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você é essa fonte. No próximo domingo nós vamos continuar, mas esse será o ano da completude. Irmãos, essa mulher, ela não tinha entendido quem era Jesus. Talvez eu e você, a gente pode ter anos de igreja, mas a gente pode ainda não ter conhecido Ele de verdade. Nós vamos poder aprender, irmãos, em nome de Jesus, neste ano que será o ano da completude, que nós vamos poder ter a oportunidade de conhecer quem Jesus é de verdade. Ser completo nele. Sua casa não vai te completar. Seu marido não vai te completar. Sua esposa não vai te completar. Seu filho não vai te completar. A fama não vai completar você. O buraco sempre vai ser grande na gente, enquanto Ele não for a fonte a jorrar na sua vida. Veja que Jesus quebra muita coisa nesse texto. Para Jesus não tem etnia, não tem rico, não tem pobre, gordo ou magro. Para Jesus tem aqueles que querem beber dessa água. Você quer beber dessa água? Você tem essa oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Em nome de quem?